Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Olá, amigos de todos os cantos e origens, a gente já está de volta. E como sempre, trazendo muita novidade na bagagem, só para mostrar para você. Quer dar uma conferida? Então espie os principais assuntos de hoje. Cafés super especiais plantados em solo vulcânico. Rastreabilidade ajuda no cultivo protegido de tomate. Vale tudo para combater pragas e doenças na lavoura. E uma mini estação meteorológica na fazenda. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A qualidade do solo está intimamente ligada à qualidade do produto agrícola. E esta produtora de café vem obtendo um produto especialíssimo de excelente qualidade, com sua lavoura plantada em terras vulcânicas. O café faz parte da história e da cultura do Brasil. Nós somos um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores e um dos maiores consumidores. E os cafés especiais têm conquistado cada vez mais espaço. E hoje, nós vamos passear pela história de uma família, por uma das belezas naturais do estado de São Paulo e, é claro, por uma lavoura de café. Como a gente trabalha aqui no sítio com todos os solos sempre cobertos, então uns 6 ou 8 meses antes do plantio, a gente faz o plantio da cobertura que a gente vai usar. Hoje a gente já usa um mix de sementes específicos para o café, que tem aí uns 8 tipos de plantas, mais ou menos, específicas para proteger o solo. Aí, mais ou menos uns 3 meses antes do plantio, a gente vem fazendo sulcos, marcando as ruas do plantio com o espaçamento. Coloca calcário, coloca um adubo, uma cama de frango, algum adubo orgânico e algum outro adubo que tenha pedido na análise de solo. Tampa, isso fica fechado por uns 90 dias e aí sim, na época do plantio, a gente vai abrir e plantar as mudas de café. Depois que plantou, até começar a dar o fruto, quanto tempo? Hoje em dia, a gente começa a ter um começo de grãos a partir de uns 2 anos e meio. A gente já tem que dar uma colheitazinha, uma catadinha nos grãos, mas uma coisa bem específica, mas aí a partir dos 3 anos e meio já tem colheita. E quanto tempo a árvore fica tendo vida útil? Então, isso é muito relativo. A vida do café, primeiro ele vai num crescimento, ele dá uma estabilizada em termos de produtividade e depois começa a cair. Mas a gente, por exemplo, teve um talhão específico que a gente tirou o ano passado, que era de 84. E eu tenho amigos que têm cafés, por exemplo, eu tenho uma amiga que é do Vale da Grama, ela tem um talhão de café de 100 anos. Caramba! Que tem mercado também, diz que os japoneses adoram comprar esse café, é uma amiga muito querida. Então, isso depende muito. Mas se for pensar em produtividade apenas e não história, acredito que uns 20 anos, no máximo 25. Esse tempo da árvore altera o sabor ou é mais uma coisa que o consumidor gosta pela história que está por trás do café? Eu acho que quando está muito novo, eu acho que pode ter alguma alteração. Mas depois não, depois é mais como eu te falei mesmo, que são os fatores climáticos que podem alterar de um ano para outro, de uma safra para outra, que a gente vai encontrar na xícara. E como que vocês conseguem as mudas de vocês? O nosso viverista é de São Manuel, uma cidade próxima aqui, uns 60, 70 quilômetros. Quando vocês estão comprando uma muda, quais são os aspectos físicos, os critérios para vocês escolherem essa muda? Então, a gente primeiro, em cima do talhão que a gente vai plantar, já com análise de solo e tudo pronto, a gente escolhe o cultivar que a gente vai plantar, faz uma encomenda, uns 10 meses antes mais ou menos, a gente encomenda essa muda. E isso tudo com muito critério, porque hoje em dia no Brasil a gente tem muitos cultivares, então o tamanho do porte, o porte do café, se é pequeno, médio, alto, se tem uma maturação precoce, média ou tardia, o que ele apresenta na xícara. Então hoje a gente tem um cardápio gigante. Então a gente escolhe isso, faz a encomenda e aí depois de uns 10 meses as mudas estão prontas para vir para o campo e a gente plantar.
Daniela, você estava falando que aqui tem um microclima específico que vocês se apropriaram para o café de vocês. Como é que é isso? Isso, a gente descobriu em função de alguns concursos de qualidade que a gente participou, que a gente podia fazer um café especial, e isso muito em função desse microclima que a gente tem aqui no alto da Cuesta Paulista. Nós, por exemplo, nós temos um marco do IBGE de 1985, nós somos o lugar mais alto da região. Nós estamos a 1.010 metros de altitude e isso é excelente para o café, com essas temperaturas mais baixas, esse clima mais ameno, um clima de serra mesmo. Então isso é ideal para o café. O café gosta de frio, então? O café se sente confortável com uma temperatura média anual que a gente consegue alcançar aqui em função dessa altitude. Você estava falando que o café ele tem uma semelhança com o cacau. Como é que é isso? Isso, nos processos, né? Porque o café ele é uma fruta, basicamente uma fruta, e o produto final dele é uma outra coisa, que é o cafezinho na xícara. Assim como o cacau, que também é uma fruta, que na maior parte das vezes vai virar um chocolate. Então os processos de secagem, colheita, secagem são relativamente parecidos. E é interessante porque o cafezinho que vai na xícara, muitas pessoas não têm ideia que vem dessa frutinha aqui e como é que são os processos para ele chegar ali, né? Essa frutinha aqui pode comer? Pode comer. Esse daqui... Aliás, é comendo que a gente resolve quando vai iniciar a colheita. Ah, é? Sim, porque assim, na verdade a escolha do início da colheita é uma escolha difícil. Porque o café tem que estar com uma maturação que ele vai ficar, vai crescer essa maturação, porque a nossa intenção é colher uma maior quantidade possível de cereja, que é esse café que você pegou. Que a gente vai usar o processo pós-colheita de cereja descascado, então esse é o café que mais nos interessa. Para a gente alcançar a maior quantidade de cereja possível, a gente tem que começar isso com uma porcentagem, para que depois também se estabilize dentro do cereja e aí começa a ter os mais maduros. Então é provando o café na boca que a gente escolhe quando iniciar a colheita. Isso acontece porque quando eles ficam prontos aqui no pé, nem todos ficam maduros ao mesmo tempo? Não, nem todos ficam maduros ao mesmo tempo, assim, nunca, porque o café ele tem várias floradas. Então na época da florada, a gente aqui, no nosso caso específico, acontece até umas 4 floradas. Então a gente vai ter no mesmo pé vários tipos de maturação. Por exemplo, a gente tem esse café que ainda está verde, esse café que está cereja, esse café que já está o boia, que é o café seco. Então isso tudo dentro do mesmo pé em função do número de floradas. Então vocês têm que fazer como se fosse um cálculo para descobrir quando é a melhor hora de colher? Quando tem a maior porcentagem de cereja que a gente vai descascar. E o que seria uma porcentagem ideal? 90, 80? Ah, não, a gente não consegue tudo isso. Não? Não, a gente não consegue. Mas eu acho que mais ou menos uns 40, 50% do cereja no pico da colheita, né? Então a gente tem que começar com menos que isso para depois alcançar esse número. E você estava falando que o café ele é um cultivo bianual. Ele é uma cultura bianual. Nós que somos plantadores de café no sequeiro, que é um café sem irrigação, a gente tem então um ano que produz mais e um ano que produz menos. Esse talhão específico que nós estamos agora é o ano dele de baixa produção. Ano que vem ele vai produzir mais. O ano que vem ele vai produzir mais. E vocês têm aqui na propriedade de vocês algum talhão que está produzindo no pico? Temos também. Com relação a pragas e doenças, quais são as principais preocupações de vocês aqui? O nosso manejo, nós temos algumas pragas e doenças, mas a gente também gostaria de falar que hoje a gente já tem alguns cultivares de cafés que já são resistentes a algumas pragas e doenças. Então, quando a gente escolhe os cultivares que nós vamos plantar, hoje em dia a gente já busca esses cafés com essa tecnologia. Então, isso nos permite usar menos agroquímicos e ter uma plantação mais natural, diria, porque o nosso café não é orgânico. Mas essa preocupação é sempre muito grande para o cafeicultor, e isso a gente varia um pouco de ano para ano, em função do clima, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, e a gente faz um acompanhamento, a gente não tem um cardápio pronto.
das pulverizações, enfim, de tudo que a gente vai usar. A gente espera e vai acompanhando e vendo o que o pé está pedindo para ir usando, que isso, na verdade, nos permite usar os agroquímicos com muita responsabilidade. Você saberia me dizer quais são as pragas e as doenças que mais dão dor de cabeça? Aqui na nossa região, as pragas que mais acontecem, a gente tem um pouco de uma questão da ferrugem e um pouco do bicho mineiro. Eu acho que são as duas principais que a gente tem por aqui. E falando sobre a poda, você já está há mais de 20 anos no ramo do café, já deve ter experimentado diversos tipos de poda diferentes. Sim. Quais que são as que você percebe que tem mais eficiência? No nosso caso específico, a gente trabalha muito com esqueletamento e decote. O esqueletamento, a gente vai cortar os pés de cafés a mais ou menos uns 30, 40 centímetros aqui, chama esqueletamento. Então a gente vai cortar em volta do pé todo e o decote seria o corte em cima do pé, que a gente vai cortar também e o pé vai ficar numa altura de basicamente 1,70 m no máximo, por aí com decote. Essas são as podas que a gente mais faz e que a gente sabe que são muito eficazes. A gente vai passar o ano seguinte 0 safra, para no ano que vem o café voltar com bastante força. E no nosso caso específico também a gente já teve a possibilidade de um ano de fazer uma recepa, que era um café, foi uma questão específica de um café muito novo e que deu um problema. Então a gente fez a recepa, que é um corte mais ou menos do chão de 40 centímetros, e aí ele vem todo novo, mas com sistema radicular já antigo, porque era uma plantação relativamente nova. A poda vocês precisam fazer de quanto em quanto tempo? Então, isso varia muito. A gente vai contando, a gente vai analisando os índices de produção. Então, a gente vai a cada ano, varia muito de talhão para talhão. A gente não tem uma data, a cada 6 anos a gente poda, a gente não tem isso. A gente vai acompanhando a produtividade de cada talhão. Como todo ser vivo, a árvore de café, o cafeeiro, precisa de amor e carinho. Só assim, para o café que chega na sua xícara alcançar aquele sabor reconfortante. Por trás de toda a propriedade tem sempre uma história pessoal e, quando não, uma história familiar também. Daniela, como foi que você começou a produzir café? A nossa história começou em 77, quando meu pai comprou o sítio aqui. E no início a gente não teve um direcionamento para alguma cultura específica, como os outros todos vizinhos aqui de praticamente agriculturas familiares, tinha um pouquinho de cada coisa. Depois nós resolvemos ir para o leite, e do leite meu pai acabou indo para o café. E depois de uns anos, uns 10 anos que ele já estava com café, nós terminamos com a atividade do leite. E aí eu comecei a me interessar pelo café, estudar, então isso mais ou menos faz uns 20 anos. A sua família, então, não é historicamente de produtores? Não, a gente não tem essa história de gerações no agro, não tem. A rastreabilidade chegou ao agro para ficar, e no cultivo protegido de tomate, ela se mostra como uma importante parceira do produtor. De crescimento determinado e indeterminado, os mini tomates criados em estufa podem ser uma opção viável e bastante interessante aos produtores. Hoje a produção de mini tomates está concentrada em estufas, por ter um ambiente controlado, menor incidência de pragas, menor incidência de doenças, melhor qualidade de fruto e melhora muito mais o sabor dos mini tomates. Hoje nós temos muitas variedades. Hoje a Agristar trabalha com segmentos dos grapes, os mini tomates vermelhos. Tem os tomates cereja, que daí são os tomates redondinhos, que daí já dá para colher em penca. Tem os tomates amarelo, que já é um sabor mais elevado do que o terro vermelho. Tem o segmento indeterminado, que você precisa conduzir. E também o segmento determinado, que daí já não necessita tanta mão de obra igual os indeterminados. Se você puder falar um pouquinho mais dessa diferença para tomate, né, de determinado e de indeterminado, o que isso no dia a dia muda para o produtor? Os tomates indeterminados você consegue prolongar a colheita dele por 6 até, alguns produtores levam a ele 1 ano. Vai ter uma colheita
a longo prazo, o determinado você precisa menos mão de obra, diferente de indeterminado que você precisa conduzir, desbrotar, o determinado não precisa fazer esses manejos. E a concentração da colheita vai ser maior, tendo um menor tempo de campo ou de estufa, né? Para quem quer, né, fazer uma produção dessa, quais são os primeiros passos que se deve tomar cuidado para exatamente ter um bom resultado, uma boa colheita no final? Hoje você investindo numa estufa, você tem que ter o cuidado dela sempre estar bem higienizada, você tentar não manusear alguma coisa lá fora e entrar na estufa sujo para não contaminar essas plantas, para você ter uma produção a longo prazo de boa qualidade. Em média, após os primeiros 2 anos, os produtores começam a ter o retorno financeiro da cultura. Hoje, a qualidade, durabilidade e padronização dos frutos são fatores que vêm ajudando o tomate em cultivo protegido a crescer no país. O mercado hoje vem crescendo por causa da busca de alimentos mais saudáveis. O pessoal está trabalhando também com produtos orgânicos, então a procura de melhor sabor, de melhor qualidade está sendo maior hoje. A rastreabilidade também tem se tornado um fator importante, uma vez que esse é um interesse que vem diretamente do consumidor. Hoje, alguns produtores estão colocando nas embalagens de certificação e código de rastreio que você consegue ver onde foi produzido, que jeito foi produzido, se foi orgânico, se não foi. Então, hoje o registro está mais em cima, as pessoas estão procurando esses produtos que têm um registro, né? Vale a pena para o produtor que tiver condições e interesse investir no mini tomate em estufa? Vale a pena porque você vai agregar valor ao seu produto, né? Tanto tem pessoas que vendem a granel, você cai um pouquinho o valor agregado. Agora o produtor que já tem uma embalagem, tem a sua marca própria, ele vai criar um pouco mais de valor no seu produto e no seu trabalho, né? Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Ela é agro, ela é leite, ela nasceu na maior bacia leiteira. Ela é forte, ela tem raiz, ela representa a grande parte dessa nação brasileira. Agroleite 2024, Horizontes em Sintonia, de 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná. A vitrine da cadeia do leite espera por você. Um interessante projeto no Mato Grosso vai permitir que os produtores tenham na sua fazenda uma mini estação meteorológica. O estado do Mato Grosso conta com uma iniciativa que, ao monitorar o clima, vai trazer segurança e previsibilidade às produções. Esse projeto se chama Aproclima. É um projeto que consiste na formação de uma base de dados meteorológicos aqui dentro do estado. Hoje, esse projeto ele iniciou em 2018 com a instalação de 33 estações meteorológicas distribuídas nas regiões produtoras. Então, dentro dos nossos associados, nós selecionamos esses 33 produtores estrategicamente e instalamos estações meteorológicas. De lá para cá, todos os associados que têm estação, eles passaram a integrar, então hoje a gente vem integrando os associados que têm estação meteorológica. Nós contamos hoje com 72 estações em todo o estado, dentro das áreas produtivas, com o intuito de criar uma base de dados consolidada aqui para Mato Grosso e fornecer também previsões meteorológicas para os nossos associados. Aqui nós temos um sensor de velocidade e direção do vento.
Aqui é onde capta as chuvas, nós temos um painel solar e aqui nós temos ainda termômetros de temperatura máxima e mínima e ainda temos o cálculo de evapotranspiração. Quantas estações vocês já têm espalhadas pelas fazendas? Hoje nós estamos com 72 integradas diretamente ao sistema, mais as estações públicas que a gente também acessa aos dados. E nós temos algumas estações que nós temos em comodato e as outras são dos produtores e eles acabam integrando a base de dados sem custo. Nós estamos, inclusive, diversificando a API para poder captar outras marcas de estação, né? Hoje a gente está com captação de 3 marcas, a nossa ideia é ampliar essa base de dados para todas as marcas de estações. As previsões chegam até os produtores na forma de mapas e são encaminhadas via WhatsApp. Dependendo do período, a cada 3 dias a gente encaminha esses mapas atualizados. Então, a cada 3 dias, principalmente no período de colheita, né? Agora, como nós temos aqui no estado duas estações bem definidas, no período da colheita do milho, a gente geralmente não tem nenhum problema com chuva, né? Mas aí no período da safra de soja, a gente envia essas previsões, atualiza esses mapas a cada 3 dias. O produtor ele consegue ter uma base confiável e uma confiabilidade melhor nas previsões, porque o Mato Grosso nunca teve uma base de dados consolidada, né, de dados meteorológicos. Então, assim, era muito falha essa captação de dados, o que divergia muito nas previsões. Então, com essa base de dados, o que a gente observou é que ela tem uma acurácia muito grande e isso auxilia muito o produtor. E a facilidade com que o produtor recebe, como nós enviamos diretamente via WhatsApp, que é um meio de comunicação mais prático, né, que o produtor hoje acessa com mais facilidade, facilita muito ele olhar e observar se está favorável ou não. A ideia, claro, é ampliar esse projeto para transformar isso num sistema de gerenciamento de risco, porém a gente precisa consolidar a base de dados climáticos por um período maior, né, até a gente ter aí pelo menos uns 10 anos de dados, porque clima, tudo que a gente pensa em clima, a gente fala a longo prazo, a gente nunca coloca a pouco tempo, né? Então a gente está consolidando e trabalhando em outros produtos para poder entregar para o produtor. Além da previsão do clima, existem outros benefícios em aderir ao projeto. Quando você tem uma base de dados da sua área, isso faz com que o produtor ele tenha aquele histórico e esse histórico acaba auxiliando ele também na questão de seguro. Então, se você tem um histórico da sua área, aquilo te auxilia de alguma forma na questão de seguro, porque você tem ali um volume de chuvas, então tudo específico para a sua área. E hoje o produtor ele acaba imputando dentro do aplicativo, ele também pode imputar os dados que ele tem de coleta de registro manual, não integrado ao banco de dados, mas ele tem como se fosse um histórico dele ali dentro. Então ele sabe qual que é a média de chuvas, se choveu igual a 2 anos atrás, se choveu mais, se choveu menos. O produtor ele conhece a sua área, né? Então isso faz com que ele tenha um histórico. Mas a ideia também é auxiliar na questão de políticas de seguro, porque hoje os seguros aqui em Mato Grosso são baseados muito nos históricos da região sul do país, o que não condiz com a nossa realidade, né? Então, esse histórico também é com o intuito de auxiliar o produtor na formação de seguro rural. A estação meteorológica é mais uma ferramenta para eles dentro da propriedade. Ainda tem um outro produtor que, né, não se deu conta, mas a maioria deles, pelo número de estações que a gente está observando aqui, claro que não integrada ao nosso sistema, mas de outras empresas, a gente também tem alguns contatos, a gente sabe que o número de estações cresceu bastante aqui dentro. Para evitar pragas e doenças na lavoura, todo esforço é válido, da aplicação consciente de defensivos até técnicas que garantam maior robustez e resistência das plantas.
Na lida do campo, conhecer as principais tendências tecnológicas, como o uso de porta-enxertos e fungicidas, tem sido fundamental para a otimização da produtividade. Com relação aos fungicidas, aos fungos que atingem as culturas, quais são os principais problemas atualmente que vocês analisam no mercado? Dentro de doenças, a gente tem um grupo muito grande de doenças. Eu destacaria hoje um grupo muito importante de doenças, que são as pintas, né? Estamos falando de pinta preta em batata e tomate, septoriose em tomate, cigatoca negra em banana, oídio em uva, sarna em maçã. Então são doenças que hoje exigem um controle intensivo. O agricultor ele faz um manejo muito intensivo com um número grande de aplicações que ele precisa fazer para procurar controlar essas doenças. E o grande desafio nesse manejo é usar produtos com diferentes modos de ação para ter um eficaz controle dessas doenças. Quando a gente fala em modo de ação, é recomendar o agricultor a fazer o manejo com produtos sistêmicos, produtos de contato, produtos com características loco-sistêmicas que penetram na planta. Se ele conseguir alternar esse manejo com diferentes modos de ação e procurar sempre entrar na lavoura de forma preventiva, ele vai ter uma eficiência de controle alta, né? É procurar evitar usar o mesmo produto várias vezes durante muito tempo. Isso pode causar um problema de resistência e aí uma dificuldade para controlar. Então a melhor estratégia é usar o controle com modos de ação diferentes, de forma preventiva, antes do aparecimento da doença, procurando sempre reduzir o período de a intervenção, não espaçar muito, principalmente se tiver uma condição climática favorável para a doença. Esses fungos, você mencionou algumas culturas que eles agem, eles podem levar à perda total da cultura, né? Sim. São fungos conhecidos do agricultor, né? Como eu falei, são doenças que a gente denomina como pintas e que realmente, se não controlado ou com uma eficácia menor de controle, vai gerar perdas de produção, né? Que podem variar de 20% a 100% de perda de produtividade. Porque basicamente são fungos que afetam a área foliar das culturas. Então a planta não vai fazer fotossíntese e por consequência ela vai produzir menos. Então no fim do dia é um prejuízo grande em termos de produtividade. Uma forma de reduzir a aplicação de defensivos é dar às plantas condições de desenvolvimento mais rápido e com maior robustez. Neste caso, o porta-enxerto se mostra como uma boa alternativa. O porta-enxerto é uma modalidade muito boa e muito prática, que vem se aplicando com muita força, e na verdade ela se trata da junção de duas plantas, uma com finalidade produtiva e uma com finalidade de tolerância a doenças de solo e outros afins, onde o produtor depois ele consegue ter mais produtividade, maior tolerância a doenças, maior segurança no seu plantio e enfim maior rentabilidade e qualidade dos seus frutos. A gente consegue fazer uma análise de quais culturas estão sendo mais procuradas para ter porta-enxerto? Sim, claro. Na verdade, essa questão é muito interessante porque principalmente o tomate, a nível de Brasil, vem crescendo muito nessa tecnologia. Mas temos também o pepino, que é trabalhado com porta-enxerto há algum tempo, a melancia, que também trabalha essa característica. Mas hoje, o foco principal da maioria das lavouras, enfim, dos produtores, é o porta-enxerto no tomate, onde a gente tem uma maior expressividade de crescimento também. E a gente vai se despedindo por aqui. Mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Uma semana maravilhosa para você. Até a próxima!